Fala galerinha, beleza? Tô aqui hoje para falar sobre abdominal. Sim, abdominal e não pescoçal. É exatamente isso que você tava fazendo, né? Tava botando muita força no pescoço, né? Tá achando que a sua abdominal que você tá fazendo aí tá dando efeito. Ah, eu faço 300 abdominais por dia. Você acha que isso vai fazer efeito? Não vai não, garotinho, não vai. Você precisa primeiro aprender a fazer abdominal. Você precisa primeiro saber onde a abdominal ela vai encaixar dentro do teu treino. O que a abdominal de fato vai me ajudar dentro do emagrecimento, ou dentro de hipertrofia, ou dentro de qualquer outro tipo de fortalecimento dessa região. Primeiro de tudo, eu quero te lembrar que a abdominal, o abdômen, na verdade, né, esse centro do nosso corpo, essa parte do nosso corpo, essa pochetinha, ela não é só definida aí por causa da tua gordura, não é onde você só acumula gordura, não. Ela não é, o seu abdômen não é só o seu abdômen porque ela acumula gordura. Não é, tá? O nosso abdômen, nós precisamos ter um olhar mais apurado para ele. Dentro do nosso abdômen, junto com a região pélvica, a gente tem o nosso core. E esse core é o centro da nossa força. É lá onde fica toda a nossa força de equilíbrio. É onde fica toda a nossa força de sustentação quando nós estamos caminhando. É nessa região onde sai toda a nossa força para as outras musculaturas, não é? Sai energia não, viu? Não vai imaginar na tua cabeça aí o Dragon Ball Z que sai daqui e outra energia. Não, não. É onde estabiliza mesmo, é onde eu coloco força para estabilizar as outras musculaturas de fazerem o movimento. É exatamente daqui, dessa região. Por isso, a importância de nós termos sempre essa região muito bem fortalecida, muito bem ativada. Mas dificilmente as pessoas conseguem fazer essa ativação verdadeira, essa ativação eficaz do abdômen. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes a pessoa só reproduz o movimento e não faz a direção do movimento. Entenda o que eu vou falar, tá? É disso que eu quero te fazer entender. Você precisa direcionar o seu movimento e não simplesmente fazer o movimento feito doido. E eu quero começar o exemplo com o abdominal supra, normal, por exemplo, tá? Aquele abdominal que é o mais comum, que vem desde a época da sua avó e desde a época da sua avó as pessoas fazem errado. Basicamente, o abdominal supra, ele é caracterizado pelo quê? Pra gente fazer a flexão do nosso tronco e voltar. Faz a flexão do tronco e volta, não é isso? Beleza, massa. Mas, Judásio, o que é que pode dar de errado nisso? Você pode muito bem estar fazendo essa flexão de tronco sem estar fazendo o movimento de amassar, de comprimir, de contrair a tua musculatura do abdômen. Pode, você pode, sabia que você pode? Pode, você pode estar fazendo só com o seu pescoço, você pode estar fazendo só curvando e usando mais a dorsal do que o próprio abdômen. Tudo isso faz diferença na realização do seu abdominal. Então, o que é que você precisa fazer primeiro? Você precisa deitar, claro, óbvio, né? Deitou barriga para cima. E a dica que eu sempre dou para os meus alunos é 100% de eficácia para com eles na realização do abdominal. O que é? É o arremesso da bola, tá? A dica do arremesso da bola. Estende os teus dois cotovelos lá atrás. Com os teus dois cotovelos lá atrás estendidos, por que começar assim, Judásio? Porque primeiro de tudo eu vou estar promovendo um alongamento do meu corpo, tá? Eu não vou estar começando já todo rígido, todo duro. Eu estendo meus dois braços lá atrás e sabe o que é que eu faço? Imagina comigo que você tem uma bola na mão. Você vai imaginar que você tem comigo essa bola na mão e você quer jogar essa bola o mais longe possível. Olha o que é que você vai fazer? Joguei a bola e volto. Volto devagar, joguei a bola e volto. Volto devagar, joguei a bola e volto. Olha o movimento que eu estou fazendo. Eu quero que você perceba uma diferença. Existe diferença de eu fazer esse movimento aqui, ó. É até mais difícil de subir, não é? Do que eu fazer esse movimento aqui. Tá? Então eu preciso fazer esse arremesso da bola contraindo a minha musculatura do abdômen. Eu venho e contraio essa musculatura como se eu fosse abraçar a minha perna. Eu contraio a minha musculatura como se eu fosse abraçar a minha perna. E assim eu realizo esse movimento de abdominal supra. Ó. Bem simples e bem direcionado à minha musculatura. O que é que acontece muito com as pessoas? As pessoas ou fazem isso aqui, ó, e acham que estão arrasando, porque estão fazendo só o pescoçal, ou simplesmente as pessoas fazem sem fazer esse movimento de contração do abdômen, tá? Isso é o primeiro ponto dentro do abdominal. Uma outra diferença que nós podemos também destacar aqui, de um abdominal muito conhecida e bastante polemizada aí no meio, é a famosa prancha, não é isso? Quando a gente fala de prancha, a gente acha que a prancha é a solução de todos os nossos problemas, que a prancha vai ser fantástica, vai me fazer ficar com o abdômen travado, trincado. Massa, de fato vai. Mas a prancha você precisa entender. Coloque isso na tua cabeça. A prancha não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue fazer a prancha, sustentar o seu corpo por um bom tempo, dentro de toda aquela força que não só o seu corpo está colocando, mas que a gravidade toda coloca. Então você precisa entender primeiro isso, que a prancha ela precisa ser de acordo com o seu nível. Tá ali muito tempo sem fazer exercício, tá ali muito tempo parado, não consegue sustentar o teu corpo, tá bem acima do peso, você nunca vai começar pela prancha completa. Nunca vai começar pela prancha completa. Você vai começar pela prancha parcial.
como é a prancha parcial, Judásio? Não deixa o teu corpo todo ser sustentado. Coloca lá o joelho no chão, os dois braços estendidos e começa aqui, ó, sustentando parte do corpo. Depois, você vai afastando mais a tua perna e o teu corpo vai ficando mais pesado, para depois você, por exemplo, levantar, botar as pontas do pé, a ponta do pé e as duas mãos bem colocadas no chão, para depois você fazer a prancha 6 apoios, totalmente estabilizado, tá? Então, primeiro de tudo você precisa saber em que nível você tá, o que você consegue sustentar. Quando você está apto a fazer a prancha 6 apoios, eu preciso que você também entenda alguns detalhes, tá? A prancha 6 apoios tem alguns deslizes que as pessoas cometem que impedem dela ser tão eficiente como ela é. Primeiro de tudo, eu não deixar o meu abdômen em evidência. Como é que eu não deixo o meu abdômen em evidência, Judásio? Quando eu ou desço demais o meu quadril ou levanto demais o meu quadril. Se você já viu alguém realizar a prancha, essa pessoa tá dessa maneira, essa pessoa está fazendo tudo, menos prancha, tá? Porque a prancha, eu preciso estender o meu abdômen e deixar ele em evidência. Deixar com que o meu abdômen esteja aqui, ó, paralelo ao chão, junto no mesmo nível que o meu tronco, e assim ele fique totalmente sendo ativado para não deixar o meu quadril descer. Então eu preciso deixar isso. Um outro grande erro que as pessoas cometem também, que impede de deixar o abdômen em evidência, é quando eu faço isso. Você já viu isso, ó? Cruzar os braços. Por que, Judásio? Porque olha para as minhas costas. O que é que acontece? Eu fico com as costas curvadas. E quando eu deixo os meus braços paralelos, eu estufo o meu peito e as minhas costas ficam totalmente retas para poder, assim, ativar mais ainda o meu abdômen. Deu para entender essa diferença? Abdômen nem muito baixo, abdômen nem muito alto, braços não cruzados, mas sim paralelos, vão fazer com que a tua prancha tenha muito mais efeito do que você imagina. Beleza? Anota essas dicas e faz um abdominal de verdade, macho.